Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre as nossas guerras. E é evidente que quando nós falamos de guerra, nós não estamos falando de nos alistarmos no exército do nosso país, por exemplo, empunharmos uma arma de fogo e sairmos guerrear contra os nossos possíveis inimigos. Porém, cada um de nós deve ter a consciência de que estamos em guerra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, ou seja, nós não estamos em guerra contra nenhum ser humano, amém? Mas nós estamos constantemente em guerra. Contra quem? Contra as potestades, os principados, os dominadores desse mundo que povoam o ar. E nós estamos em guerra com eles porque você talvez não queira fazer guerra. Você talvez diga no seu coração, tá tudo bem, eu não quero mexer com isso. Trago-te uma notícia. Mesmo que você queira ficar em paz, o nosso adversário, que odeia você, não descansará até que te destrua. E ele é cruel ao ponto de, se não puder tocar em você, vai tocar em todos os que você ama, até que te destrua. Então nós temos que ter o entendimento de que algumas pessoas que estão caindo talvez do nosso lado, não é somente consequência das decisões que elas tomaram. Elas podem ter tomado esse tipo de decisão porque não tiveram sabedoria em meio à guerra e ficaram vulneráveis aos ataques do nosso adversário. E o nosso adversário, vou falar mais uma vez, se não puder tocar em mim, vai tocar em todos os que eu amo, até que eu desista. E quando eu desistir, não haverá trégua. Não será sobre ele respeitar a bandeira branca. Será o fim de tudo. Quando eu desistir, será decretado no mundo espiritual a falência dos planos de Deus e o triunfo maligno dos planos de Satanás. Mas eu trago para você também uma notícia bíblica. Em todas estas coisas. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Aleluia. Porém, eu quero te ensinar hoje a ter estratégia no meio da guerra. E quando nós olhamos para o adversário, e a gente sempre mensura a guerra pelo tamanho do adversário, quando nós olhamos para o adversário, nós então decidimos reagir aos intentos do nosso adversário. E reagindo, nós escolhemos, por exemplo, quais são as armas que nós iremos utilizar. Vou te dar um exemplo do que é isso. Se você estiver caminhando pela cidade e de repente vem um motociclista que rouba a tua paz o tempo todo e você precisa alcançá-lo, você vai sair correndo a pé? Você vai no mínimo escolher também uma motocicleta para que possa alcançá-lo. Se você estiver andando pela cidade, todas as vezes vem um cachorro e aquele cachorro todos os dias te ataca. Você vai precisar de uma arma de fogo para eliminar esse cachorro? Não.
Ou seja, o nosso inimigo diz para nós em que tipo de guerra nós estamos e quais armas nós utilizaremos. Só que isso é uma maneira muito natural e pouco sábia de lidar com as guerras. Preste muita atenção no que eu vou te ensinar hoje. Porque muitas vezes, irmão Edinho, o nosso inimigo quer que a gente faça exatamente isso, ou seja, ele se levanta de maneira a nos dizer: revide com tal arma, utilize tal estratégia, e vai parecer que está dando certo, mas é tudo manipulação diabólica. Às vezes, a nossa estratégia está em coisas simples, pequenas, independentemente do tamanho gigantesco do nosso adversário. Você quer ver um exemplo disso? Um homem com quase 3 metros de altura, pesando quase 200 quilos, foi derrubado por um armamento bélico, ou o que derrubou ele foi uma pedrinha? O que derrubou Golias foi uma pedrinha. A armadura do rei Saul não serviu em Davi, por exemplo, e ele foi para a guerra com uma funda. Às vezes, as nossas vitórias, as guerras que nós travamos, não precisam de coisas extraordinárias. A gente só precisa continuar fazendo aquilo que Deus nos ensinou que devemos fazer. Deixa eu te falar uma coisa. O teu gigante pode ser do tamanho que for. Ele nunca será maior do que os teus joelhos dobrados no chão. Não há inimigo que possa vencer o poder da oração. Glória a Deus. Ou seja, nós temos uma maneira de guerrear que nós aprendemos com o nosso próprio Deus. E a Bíblia diz que nós carregamos conosco uma vitória, que nunca perdeu uma batalha sequer, e que Jesus garantiu que nunca perderá uma batalha. É uma fé invicta, inabalável, diz a palavra do Senhor, que nós temos uma vitória que sempre vence, que é a nossa fé. Então, pastor Adão, levante-se os montes, levante-se 3 Golias, levante-se uma legião de demônios. Nós continuamos crendo que em nós está o poder de Deus e a vitória sempre será nossa. Glória a Deus. Então nós temos que ter entendimento espiritual para nunca reagir aos nossos inimigos. Diga comigo assim uma frase que eu tenho falado para vocês constantemente. Diga comigo: quem se antecipa, governa. Glória a Deus. Então diga para quem está do teu lado: quem se antecipa, isso quer dizer que aqueles que têm uma vida de oração, escuta isso, nunca serão pegos de surpresa. Quem tem uma vida de oração sempre será avisado pelo Eterno por antecipação das coisas que sobrevirão. Deus vai soprar nos teus ouvidos os planos malignos de Satanás. Não te livrará dos planos malignos de Satanás, mas estará contigo na batalha, te dando estratégias para derrotar os intentos infernais. E vai te avisar, ele fará, o seu adversário planejou isso, isso e isso, e você faz o quê? Algumas vezes Deus vai te falar assim: nesta peleja não tem que pelejar, simplesmente cale-se e eu pelejarei por você. Outras vezes ele vai dizer: prepara o povo, ponha os cantores na frente do povo, coloque logo em seguida os sacerdotes e vai marchar. Outras vezes ele vai dizer: toca o cajado na água. Outras vezes ele vai dizer: simplesmente espera.
Eu não sei quais serão as estratégias que Deus vai te dar. Mas eu quero te falar uma coisa hoje. A oração do pastor é a mesma oração que o profeta Eliseu fez. Senhor, abra os olhos deles para que possam ver. Ver o que, pastor Tiago? Eu sei que os teus olhos já viram o tamanho do inimigo. Eu sei que o teu coração já sentiu o peso da batalha que está por vir. Ah, mas hoje eu oro, Sara, para que Deus abra os teus olhos, para que você possa ver que muito maior, mas imensuravelmente maior, muito maior, muito maior é o que está conosco do que o que está com eles. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que o Senhor abra os teus olhos para ver que o nosso Deus não é um Deus que sofre nas batalhas. O nosso Deus é um Deus que esmaga o adversário debaixo dos teus pés. Ele é um Deus que somente com uma palavra muda completamente o cenário. Somente com uma palavra muda totalmente a nossa história. Ele é um Deus que não há quem possa fazê-lo suar a camisa. Para nós é pesado demais, mas para Deus sequer derrama um suor de sofrimento. Até porque, se você disser para mim assim, pastor, deixa eu te falar, não tenho, mas eu ainda está vivo, porque o meu Deus deixa, porque meu Deus ainda tem um plano para isso, ou seja, eu não vou ter medo. Oh, meu Deus. Diga obrigado, Espírito Santo. E agora eu quero contar para vocês sobre uma estratégia muito simples, no entanto, extraordinária. Não deixa de ser maravilhosa pelo fato de estar no âmbito da simplicidade. O povo de Deus estava sendo afrontado por um dos seus maiores adversários, que todo mundo conhece. A estratégia de Golias foi a seguinte: olha, não há ninguém aí que possa guerrear comigo. Ele era um homem muito forte, poderoso, todo mundo sabe, qualquer escola bíblica de férias, as criancinhas aprendem isso. Mas perceba que a primeira ordem que ele dá é assim: eu não quero lutar contra todo o exército. Eu quero que apenas um homem venha lutar comigo. E quem vencer a batalha, todo o exército será vencedor. Observe o seguinte: a melhor maneira de Satanás começar a triunfar sobre a sua vida é te desgarrando daqueles que te amam e te protegem. Vem lutar comigo sozinho, você. Não, porventura, não tem um soldado aí que possa guerrear comigo? Olha, o gigante sempre será gigante. O desafio sempre será grande, Mankátia. Mas se você estiver lado a lado com aqueles que te amam, ele não é tão grande assim. Mas se você for para diante do fronte de batalha sozinho, você vai ver que, de fato, ele é enorme para você. E o desafio era esse, então dividam-se. Desassociem. Abram mão daqueles que te amam e venham lutar comigo para provar que você é capaz. Ou Satanás vai dizer assim: você pode fazer as coisas sozinho. E nós nunca podemos. A Bíblia diz assim: sempre será melhor andar de 2 em 2 do que andar sozinho. Nunca vá para uma guerra sozinho. Por quê, pastor? Porque você não precisa disso. Ah, mas então eu preciso chamar todos os irmãos da igreja para entrar numa intercessão comigo? Também. Mas às vezes, mesmo quando você não puder acionar a intercessão da igreja, nunca esqueça que você jamais estará sozinho.
Por isso que Davi disse assim: eu estou indo, Golias. Perceba, eu estou indo. Mas eu não vou sozinho como você imagina. Eu vou até você, no nome do Deus de Israel. Para Golias, a visão é: vem um menino que está achando que eu sou um cachorro para vir tacar pedra em mim. Porque ele é carnal, porque ele é maligno, ele não tem o discernimento que a gente tem, ele não vê o que você pode ver, irmã Teresa. Então para o inimigo é assim: a Teresa de novo, o Adão de novo, mas no plano espiritual que realmente funciona, lá no reino de Deus, é Adão e Deus, Teresa e Deus, Valmir e Deus, Tiago e Deus, e a gente vai dizer: eu não estou sozinho. Você não vê, porque você é carnal. Mas eu estou guerreando com o Deus de Israel. Na minha frente vai o Senhor. Glória a Deus. Perceba o seguinte: Davi foi aconselhado a pegar então a armadura do rei. Obviamente, se você usar o raciocínio lógico, você vai saber que era a melhor armadura disponível em Israel. Nenhum soldado usaria uma armadura melhor do que a do rei. No mínimo, uma igual do rei, melhor não. Então, o que havia de proteção do mais alto nível na época foi oferecido para Davi. Davi poderia se sentir imensamente seguro dizendo: eu estou vestindo a proteção real. Pensa que seria mais ou menos: eu estou com um capacete que é impenetrável, eu estou com um colete à prova de bala. Nossa, eu praticamente posso enfrentar um tanque blindado aqui que nada me derrubará. De tamanha confiança que eles tinham na armadura naquela época, mas serviu em Davi? Ficou pesado demais para Davi. Porque a lição que a gente vai aprender hoje é: nunca confie em possíveis proteções dessa terra. Lembre sempre que o braço forte do Senhor é tudo o que você precisa na batalha. Não troque uma proteção sequer desse mundo pela couraça da justiça. Não troque uma ajuda qualquer desse mundo pela presença do nosso Deus. Lembre sempre: obrigado, meu irmão, pela proteção que você está me oferecendo. Obrigado por essa estratégia que você me disse, mas é inegociável a presença do meu Deus. Olha, eu não vou no nome de Saul. Eu não vou representando os reis desse mundo. Eu estou indo para a batalha no nome do meu Deus. Glória a Deus. E quando Davi vai para a guerra, vou resumir a história para chegar onde que eu pretendo para ensinar para vocês. Quando Davi vai para a guerra, eu já lhe falei isso, o que ele usa para derrubar o rei, o Golias, o gigante? Uma funda com uma pedra. E a gente sempre olha para essa história pensando que é algo muito simples de se fazer. Alguns até comparam com o estilingue aqui no Brasil, né? Coloca a pedrinha. E a gente pensa: nossa, que coisa simples que Davi fez, colocar uma pedra. Aí a gente canta: girou, 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 girou e lançou a pedra e o gigante caiu. Abram comigo agora a Bíblia, lá no livro de Juízes, no capítulo 20 de Juízes. Vamos ler a partir do versículo 14. Pode pôr o 13, Cristian. Agora entreguem esses homens perversos de Gibeá, para que os matemos e eliminemos este mal de Israel. Os benjamitas, porém,
não quiseram ouvir os seus irmãos israelitas. Vindo das suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Aquele dia, os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Entre todos esses soldados havia 700 canhotos, muitos hábeis, e cada um deles podia fazer o quê? Podia fazer o quê? Atirar com o quê? Em um fio de cabelo, sem errar. Quantos homens eram? 700 homens canhotos, que eles conseguiam, com uma habilidade incrível, atirar uma pedra num fio de cabelo e não erravam. Talvez você vai dizer assim, estava a 1 metro de distância, então tenta. Pega uma bolinha de gude e tenta acertar um fio de cabelo a 1 metro de distância, vai. Né, parceiro? Não. Mas era sorte de principiante. Peraí, a Bíblia está dizendo que todas as vezes que eles miravam, eles acertavam. Vocês acham que dá para ter essa habilidade sem treinamento? Sabe o que eu quero te ensinar? Havia uma técnica naquela época para utilizar a funda de tal maneira que a funda era uma das principais armas que um exército poderia ter. Estão entendendo isso? Mas percebam que esses homens eram de uma tribo. Qual tribo? A tribo de Benjamim. Sabe quem era o descendente? Agora pode tirar a Cristian. Sabe quem era o descendente da tribo de Benjamim? Você está pensando assim na tua cabecinha. Davi. Não. Davi não era. O descendente da tribo de Benjamim era Saul. Se a tribo de Benjamim sabia atirar pedra com uma funda num fio de cabelo, vocês acham que Saul sabia fazer isso? Sim ou não? E por que na hora que o gigante está ali, Saul fala, pega a armadura, pega a espada e vai, mas não fala assim, pega a funda, Davi? Saul era da tribo daqueles que conseguiam acertar com com a pedra um fio de cabelo, mas ele diz para Davi, se pega a armadura e a espada, mas não pega a funda. Vou perguntar de novo, vocês e pensando, por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele não considerou a hipótese de que Davi também pudesse ter se preparado previamente para aquele momento. Ele imaginou o seguinte, somente quem faz parte do meu clã tem essa habilidade e ninguém mais. Deixa eu te falar uma coisa. Esteja sempre preparado. Vivendo por antecipação, pastor Adão. Sabe por quê? Porque aquele dia que o gigante se levantar, que até mesmo o rei disser assim, Cristian, é o nosso último dia. Quando todo mundo estiver olhando para o tamanho do gigante, Deus estará te dando a maior oportunidade da tua vida. Deixa eu te explicar. Para Saul, Golias era o final. Para Davi, Golias era a promoção que ele precisava. O que para o povo de Israel era vergonha, para Davi era o triunfo que ele precisava para se tornar o homem que ele se tornou. Agora eu pergunto, eu não sou da tribo de Benjamim, mas eu tenho as mesmas habilidades que eles, eu atiro muito bem com a funda. Vou perguntar, Davi aprendeu com o Espírito Santo a atirar com uma funda ou ele veio se preparando a vida toda? Sabe qual é a lição que eu quero passar para vocês? Muitos de nós nunca vai passar do leão. Lembrem que Davi derrotou antes de Golias, derrotou um urso e derrotou um leão, amém? Muitos de nós não passam dessa fase. Sabe por quê? Porque não se prepara para coisas maiores. Um leão não se derrotava com a funda, nem tampouco um urso.
Por que treinar todos os dias? Por que me preparar todos os dias se o Brasil está em paz? Por que orar pela minha nação se não existe guerra? Por que me preparar para algo ruim no meio da minha família se está tudo em paz? Por que prever que os meus filhos podem ter alguma coisa ruim sobrevindo sobre eles, se eu sei que está tudo em paz? Exatamente. Porque quem se antecipa, governa. Tá tudo bem, mas quando der ruim, eu não serei pego de surpresa. Estarei preparado para o gigante que vier. Glória a Deus. Eu estou todos os dias em treinamento espiritual. Eu estou todos os dias crescendo em jejum e oração. Eu estou todos os dias me aprimorando no treinamento, porque eu não sei o que virá, só sei que pode vir o que vier. Estou pronto em Deus. Sabe por que Davi fez isso? Porque a funda era uma ferramenta comum entre os pastores. Por que comum? Porque ela era uma arma. Eu queria que vocês pensassem nisso. Que tinha condições de, com precisão, manter o inimigo longe. Vou te explicar. Imagina o seguinte, lembra que eu estou falando sobre ter estratégias na guerra. O teu inimigo é grande. O teu inimigo é poderoso, pastor Valmir. Se nós utilizarmos uma espada, pensa que no máximo a espada tem 1 metro. Para você matar o teu gigante, você precisa dele longe ou perto? Perto. Se você tiver uma funda, você precisa dele perto ou longe? Tanto faz. Porque onde quer que ele esteja, eu alcanço ele. Então a funda é uma habilidade para manter distante de nós os ataques poderosos de Satanás. Eu sei que a espada é muito mais imponente. Eu sei que a armadura é muito mais glamurosa. Ou seja, você quer ir para... Pensa comigo. A gente declara guerra no mundo espiritual. Sabe o que a igreja vai fazer? Vai correr para pompa e circunstância, Sara. Deixa eu botar a melhor armadura. Deixa eu pegar a espada reluzente aqui e deixa eu mostrar para o mundo espiritual que eu sou forte, imponente. Olha a minha armadura brilhando aqui. Olha o quanto eu sou grande. Mas não é assim que funciona no mundo espiritual. Porque muitas vezes o que você só vai precisar é de passar na beira do rio, pegar a pedrinha certa, colocar na funda. Porque eu não quero mostrar para o gigante que eu tenho uma espada. Eu não quero que o gigante se aproxime de mim. Então vai tomar pedrada. Quem está entendendo o que Jesus está ensinando? O mais esperto no mundo espiritual não é aquele que se posiciona precipitadamente. É aquele que sabe exatamente qual arma utilizar. Diga obrigado, Espírito Santo. Era uma arma de longo alcance, mas que necessitava destreza e hábito. Destreza e hábito. Sabe o que é isso, Mankátia? Hábito vem de disciplina. Disciplina vem de fazer constantemente a mesma coisa, até que se torne automático. E quando ficar automático aquele movimento, eu não posso parar, porque senão ele vai deixar de ser automático. Vou te explicar, com poucas palavras, o que a gente está aprendendo aqui. Se você quer dirigir um automóvel, você precisa fazer isso quanto tempo? Todos os dias. Até que dirigir vai parecer tão natural para você, que você já não vai mais pensar nos movimentos que você precisa fazer. Né, pastor Valmir? Mas você faz inconscientemente, porque aquilo já virou hábito. Porém, se você ficar 2 anos da sua vida sem dirigir nenhum carro, quando você voltar a dirigir, você não esqueceu de como se dirige, mas você não tem mais a mesma
habilidade. Perfeito, Madinho? Ou seja, olha o que a gente está aprendendo. Para o teu inimigo, você é apenas alguém que fica todos os dias com uma funda atirando pedras. Mais nada. Do teu lado passa a tropa de Saul, toda paramentada, desfilando horrores e dizendo assim: somos os melhores. E você apenas jogando pedrinha. O que eles não sabem é que a única habilidade que eles têm é de trazer o inimigo para perto e ferir o inimigo com a espada. Você que está apenas com uma pedrinha está dizendo, pode estar a metros de distância, pode ser da espessura de um fio de cabelo, mas eu não erro. Eu sou especialista no que eu estou fazendo, de matar o meu inimigo, perceba, antes que ele tenha a possibilidade de me atingir. Preparem-se para esse dia. Vocês irão ser instrumento de Deus para derrotar o teu inimigo antes que ele tenha a possibilidade de te ferir. Porque o teu inimigo não consegue ter as habilidades que você tem. Ele precisa de proximidade. Ele precisa ter alcance para tocar em você. E Deus está dizendo, não é sobre jogar pedrinhas. É sobre manter o inimigo numa distância segura. E quando ele menos perceber, cairá prostrado. Perceba que o que matou Golias não foi a pedra. A pedra derrubou Golias. O que matou Golias? A espada. Olha a estratégia. Deus só te deixa aproximar do teu adversário depois que ele já perdeu. Aleluia. Não precipite as coisas, Sara. Deixa o inimigo esbravejando o quanto ele quiser. Tudo o que ele quer é que você vá para lutar com ele. E Deus está dizendo, não, fica parado. Fica parado, porque a arma que você tem, ele não domina. As habilidades que você tem, ele não conhece. As estratégias que eu te dei, nem sequer passaram pela cabeça dele. Ele é truculento, ele é arrogante, pastora Patrícia. Ele só conhece a violência. Mas você tem as estratégias que eu te dei, diz o Senhor. Quem está entendendo? Além disso, a funda sempre será uma arma confortável e eficiente. Sabe o que é confortável? Preparada para teu biotipo. Preparada para o teu tamanho. Uma arma preparada para a tua capacidade. Não adianta, vou falar de novo, você querer usar a armadura de Saul. Deus já te deu uma arma que serve exatamente para você. Qual é? Eu não sei qual é a tua funda. Eu não sei quais são as tuas habilidades. O que eu estou dizendo é, confia no Deus que te capacitou. Confia nas estratégias que Ele tem colocado no teu coração. Eu não sei qual é a tua funda. O que eu estou te dizendo é, não se impressione com a armadura de Saul. O que você precisa para vencer essa batalha, Deus já te deu. É eficiente o bastante. E não te causará peso. Aleluia. Não te causará desconforto. Fica tranquilo. Gente, sabe o que Deus está falando para nós? O inimigo está apavorando uma nação, mas não tirará a paz do teu coração. A tempestade está dizendo assim, é tsunami, o barco vai virar de ponta cabeça. Mas Jesus está dizendo, não percam a fé. Eu estou no barco com vocês. Edinho. Todo mundo está dizendo assim, eu não entendo como o Edinho não se impressiona com as coisas. Eu não entendo como ele está sempre calmo. Não, você não entende. É porque você não sabe o conforto que há em nós. A segurança que há em nós de saber. Para todo mundo é só 5 pedrinhas, mas para nós é a certeza de que não erraremos. Glória a Deus.
E o Senhor sempre nos dará, no momento de caos, uma estratégia eficiente. Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça e fizesse por 30 segundos uma oração muito sincera para Deus, pedindo que Deus lhe dê estratégia nessa batalha que você está passando por ela. Isso é muito importante que você faça, porque Davi, ele foi se aproximando lentamente do gigante. E quando ele teve a noção exata da distância que ele precisava, ele surpreendeu o gigante, atirando a pedra. Agora que você orou, eu quero que você mensure o seguinte. Irmã Rosângela, o teu inimigo vai dizer assim, ela está vindo tão lentamente que ela está morrendo de medo. Para o nosso inimigo, pastor Valmir, ele está se movimentando tão devagar porque está borrando as calças de medo de se aproximar. Só que o que o nosso adversário não sabe, pastor Adão, é que nós estamos calculando milimetricamente a distância precisa para derrubá-lo. Ele quer a gente afoito, apavorado, estabanado, pastora Patrícia, desesperado. Nós estamos calmos, tranquilos, cirúrgicos, dando passos precisos para na hora certa. Agora é a distância precisa. Daqui eu não vou errar. O nosso adversário está dizendo assim, são medrosos. Não, Deus está dizendo, são estratégicos. Não tome decisões precipitadas de acordo com a revolta no teu coração. Não haja com os teus filhos num momento de nervoso, de ira. Seja estratégico. Saiba que o Deus que cuida de você cuidará da tua família. Não revide precipitadamente. Não fale precipitadamente. Não faça ações inconsequentes. Tenha calma. Espere o momento certo. E Deus te dará o momento certo. Porque é o Espírito Santo que vai estar no teu ouvido dizendo, dá um passo, dá meio passo, dá mais um passo, Sara. O inimigo dizendo, mas é medroso. Olha, eu vou ficar aqui a noite inteira esperando. E o Espírito dizendo, não se precipite, mais um passinho. Ele se distraiu, dá mais um passo, até que o Espírito Santo vai dizer, ataque. E agora eu quero abrir um parênteses aqui para te explicar uma coisa. Se você olhar a armadura que a Bíblia nos menciona, 90% dela são para a nossa proteção. Eu não sei se você vai lembrar, mas a Bíblia diz assim, coloque o capacete. A Bíblia vai dizer, coloque o peitoral. Calce os seus pés. Coloque o cinturão. Coloque o escudo, sim ou não? Só tem um componente da armadura que é para atacar. Qual é? A espada. Só que nós estamos hoje tendo uma abordagem espiritual e não literal da estratégia de guerra. Ou seja, quando a Bíblia diz, usem a espada para atacar. Ela não está dizendo assim, pega uma espada literalmente feita de aço e ataque o teu inimigo. A espada, a própria Bíblia diz, o que é a espada? É a palavra de Deus. Então o que a gente está aprendendo? Num momento cirúrgico, irmã, estratégico, libera a palavra. Ah, sabe o que é isso? O teu inimigo vai estar dentro da tua casa dizendo assim, eu quebrei teu filho, eu quebrei tua família, eu parei você, eu destruí teu matrimônio, eu roubei os teus filhos, vai estar passando na tua cara vergonha. Você não vai fazer nada? Porventura, não tem ninguém em Israel que possa lutar comigo? Calma, seja cirúrgico, porque na hora certa o Espírito Santo vai dizer para você, brada, profetiza, agora fala, e quando você falar, aleluia, e quando você liberar, e quando a palavra sair da tua boca, o gigante cairá. E por que eu tenho que falar na hora certa? Porque você talvez vai falar com o coração irado. Porque talvez você vai falar com o coração magoado. Porque talvez você não vai
fazer exatamente o que Deus precisa que você faça. Você não vai profetizar. Você vai declarar guerra. E declarar guerra é diferente de profetizar. Declarar guerra é a mesma coisa que olhar para Golias e dizer assim: pode vir, Golias. Tem medo de você não. Maior é o que está comigo. Você não sabe o Deus que eu sirvo. Isso é declarar guerra. Profetizar é na hora certa dizer assim: em nome de Jesus, caia por terra. Aleluia. Nós não declaramos guerra, mas nós não perderemos a batalha. Quem está entendendo? Então diga comigo assim, em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Por que Davi escolheu 5 pedras? Tem uma série de teorias sobre isso, eu não quero entrar nas teorias hoje. Eu quero te explicar que a escolha de 5 pedras mostra para nós uma preparação tática de Davi. Para que ele pudesse ter, no momento que a pedra fosse lançada, um voo reto, rápido e preciso. Ele parou para escolher pedras, não porque eram 5 gigantes e todas as teorias, ele parou para escolher pedras, para que na hora que ele agisse, a pedra não interferisse na sua capacidade. Entenderam? Diga amém. Como amém foi fraco, vou explicar melhor. Muitas vezes, presta atenção nisso, você está treinando bastante. Você está até se dedicando em oração. Você está até batalhando disciplinadamente. Mas você não está sabendo escolher. E é por isso que na hora H, falha. Porque você não está usando a melhor pedra para que essa pedra corresponda às suas habilidades. Ou seja, tudo começa em saber escolher a ferramenta certa para cada batalha que eu terei. Agora, o que eu quero que vocês nunca mais esqueçam é: vocês sabem qual é a guerra que está preparada para nós amanhã? Não sabemos. Mas quando você estiver na beira do rio da tua vida, irmã Teresa, dobra o teu joelho e fala: Senhor, eu não sei qual é a guerra de amanhã. Então me dá a estratégia de qual é a pedra que eu devo escolher agora, para aquilo que o Senhor sabe que eu enfrentarei amanhã. Sabe o que a gente está aprendendo aqui? Além de ter estratégia, é ter paciência para escolher a melhor ferramenta. Eu sei que dá pavor na gente, Edinho. Quem sou eu para julgar o teu sofrimento? Quem sou eu para subir no altar e tentar dizer que o que você está passando não deveria doer tanto quanto está doendo? Não tem essa capacidade. Você mensura a dor que você está passando. Você sabe o quanto o teu coração está dilacerado. Você sabe o quanto está doendo ver o que o inimigo está fazendo com aqueles que você ama. Mas a palavra que eu tenho para te dar é: não se desespere. Continua escolhendo com muita paciência a pedra certa. Você vai precisar rejeitar algumas, porque você vai ver que elas não estão prontas para aquilo que você precisa. Saiba dizer não para algumas propostas. Não se apavore. Eu sei que são seus amigos, eu sei que querem o bem da tua família, mas não são pedras prontas para o que Deus vai fazer. Diga: não, não é hora, não é isso que Deus colocou no meu coração. Eu vou ficar aqui no rio até encontrar a ferramenta exata. Aleluia.
Porque vale muito mais você chorando na beira do rio até encontrar a pedra certa do que ir para o campo de batalha vulnerável diante do gigante. Quando você está ali, Tereza, na beira do rio, e todo mundo dizendo assim, mas o inimigo está lá cantando vitória, e você está aqui escorando pedras. O que ele não sabe é que você não vai perder tempo na guerra. Aprenda o seguinte, Pastor Valmir, se nós tivermos que gastar tempo, eu gastarei tempo escolhendo a ferramenta certa, mas não me cansando na frente do inimigo. Aleluia! Ou seja, invista no treinamento, invista no preparo, seja eficiente e cirúrgico. Com o nosso adversário ninguém brinca. Com o nosso adversário é guerra e ponto final. Só que o dia que eu pisar na frente dele é para ele morrer. E enquanto ele não for morrer, eu estou na beira do rio escolhendo a ferramenta certa e Deus me dará a hora certa, a distância certa de atacá-lo. Mas eu vou para a guerra com a certeza de que ele se levantou, mas eu estou indo para ele, no nome do Deus de Israel. Porque se você utilizar a pedra errada, você vai continuar com a mesma mira, com a mesma força, com a mesma habilidade, mas não vai funcionar. Alguém pode escolher melhor do que o nosso Deus? Então, sabe qual é a próxima lição? Nunca escolha por você mesmo. Sempre deixe Deus te dar a direção no que você precisa pegar. Diga obrigado, Espírito Santo. Então diga assim, eu não vou colocar a mão. Existem várias possibilidades, mas eu só vou escolher aquela que o Senhor deseja que eu escolha. Algumas propostas podem parecer boas, mas no fundo serão apenas distrações. Compreenderam isso? O que você tem que fazer? Ir para a beira do rio e escolher pacientemente a melhor pedra. Alguém vai dizer para você assim, ó, essa daí já é o bastante, você já dá. Vamos. Essa daí já funciona, olha para você ver. Quase, tem só um defeitinho só, mas não vai dar certo. Não se distraia. Enquanto você enxergar um defeito sequer na ferramenta, não vá para o campo de batalha. Quem entendeu? Não está pronta, essa pedra não está pronta. Eu não vou comprometer o meu ataque espiritual por pressa, por ansiedade, ou por ouvir vozes que não têm o conhecimento que eu tenho. Aleluia. Você usa qualquer pedra porque você atira de qualquer jeito. Eu gasto tempo escolhendo a melhor pedra, porque o meu ataque é cirúrgico, preciso. Eu não erro, é um fio de cabelo, eu acerto. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Adão. Gaste tempo com Deus. Agora sabe o que eu quero ensinar, Tereza? Na beira do rio, irmã Kátia. Tem soldados amigos? Na beira do rio, pastor Cláudio, quando você está escolhendo a pedra, tem gente lá para aplaudir, para te motivar, tem coach para te dizer assim, tenha bom ânimo. Tem não. Você está sozinho. Aí você vai dizer assim, puxa vida, mas não tem alguém para me ajudar nessa situação. Não tem uma palavra amiga para eu ouvir. Não tem, sabe por quê? Porque talvez seja um conselho bom, até produtivo. Mas quando você parar para ouvir o bom conselho, você perdeu o foco. Entenderam ou não?
Vou te dar um exemplo aqui, ó. Você está dirigindo. Aí a esposa fala assim: nossa, que montanha linda! Falou alguma coisa de errado? Não. O que você fez? Olhou para ver a montanha. O que aconteceu? Passou com tudo na lombada. Aí a esposa bateu a cabeça lá no teto. Ela vai olhar para você: você não sabe dirigir, infeliz? Ela falou alguma coisa de errado? Não. Mas o que ela fez? O que ela fez? Tirou o foco. Distraiu. Não é que Deus quer você sofrendo sozinho. Deus não quer que ninguém tire o seu foco. Aleluia. Glória a Deus. Deus não quer que ninguém tire o seu foco. Abre para nós, Christian. 1 Samuel, capítulo 17. O que todo mundo chama de vitória da fé. Não que não seja, pastor Valmir. Mas no fundo, é uma lição de estratégia espiritual diante do inimigo para não perder a batalha. Vamos ler. Os filisteus juntaram suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azecá. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para quê? Perceba o seguinte: o exército inimigo posicionado de um lado, o exército de Saul e de Israel posicionado do outro. Já está declarada a guerra. Você não vai ficar de fora da guerra. A guerra já foi anunciada. Agora você só escolhe de que lado que você quer participar. Perfeito, gente? Como com um vale entre eles, ou seja, eles estavam de um lado do monte, um exército, do outro lado do monte, outro exército. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Vai colocando na tua cabeça o cenário. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Depois você joga no Google e vê quanto que dá isso. Ele fazia o quê? Usava um capacete de bronze. Vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 5.000 ciclos. Depois você joga no Google e vê quanto que dá isso. Eu quero que você jogue depois, que aí você vai mastigar, você vai deglutir essa mensagem. Nas pernas ele usava caneleiras de bronze. E tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Imagina a cena. Imagina um homem todo de bronze caminhando num deserto reluzindo e rindo da cara do povo de Deus. A haste da sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão. E tinha uma ponta de ferro que pesava 600 ciclos. E o que ia na frente dele? O que ia na frente dele? Espera aí, gente. Eu sou um gigante. Nesse nível que vocês estão lendo aí, mais na minha frente vai quem? Espera aí. O que derrubou ele? Cadê o escudeiro? E por que um homem com capa... Vocês leram, vocês prestaram atenção no que vocês leram. Tinha algum ponto vulnerável na armadura dele? Capacete, peitoral, canela, tudo protegido, sim ou não? Além do que? Um escudeiro. Aí lá vai o menino, girando na funda. É pra rir, gente. Lógico que é pra rir. Mas quando Deus for usar você, nem o escudeiro vai dar conta do ataque rápido que você vai fazer. Olha lá, o versículo 8. Golias parou e gritou: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu
um filisteu, e vocês não são o servo de Saul? Ele disse que o povo de Deus era servo de quem? Nós somos servos de Saul? Olha o que a gente aprende o que é guerrear no mundo espiritual. A primeira coisa que o inimigo vai fazer, depois de te botar medo, é roubar a tua identidade. Ele vai fazer com que você pense que você pertence a esse mundo. Se você é filho de Saul, se você é servo de Saul, toda a tua estratégia de guerra precisa passar por Saul. Mas se você é filho de Deus, independe do que Saul pensa, a vitória já é nossa. Não é só sobre o que Saul pensa, Cristian, é sobre a provisão de Saul ser uma e a provisão do Deus Altíssimo ser outra. As estratégias de Saul serem uma, a estratégia de Deus ser outra. A proteção de Saul ser uma, a proteção de Deus ser outra. O entendimento de Saul é um, o entendimento de Deus é outro. A capacidade de Saul é uma, a capacidade de Deus é imensuravelmente outra. O que o inimigo está dizendo assim, você é como Saul. Agora eu vou te falar uma coisa. Saul era de qual tribo? A tribo de Benjamim era especialista em qual área da guerra? Atirar pedras. O gigante diz assim, vocês não são servos de Saul? Nunca mais esqueça isso. Deus fala assim, eu vou pegar um que não é servo de Saul. É servo do Deus Altíssimo, Davi. Nem é da tribo de Benjamim. Mas eu não vou deixar o nome de Saul ser desonrado. Porque quando Davi chega com a funda na mão, ele está dizendo que eu sou de Benjamim. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo? Deus está falando assim, não tem um habilidoso aqui, servo de Saul não funciona, mas Saul, fica tranquilo, não vou deixar desonrar o trabalho, não. Eu vou levantar um filho meu para defender essa guerra por você. Para batalhar sobre o teu nome. É o nome de Saul que vai prevalecer também. É o nome de Israel que vai prevalecer também. Mas tem uma coisa, todo mundo vai saber que foi o Filho do Deus Altíssimo que fez isso. Sabe o que a gente está aprendendo aqui? Fica tranquilo, irmã Kátia. Deus vai honrar a tua família. Fica tranquilo, pastor Adão. Deus vai honrar tua casa. Ah, vocês estão dizendo que os servos de Saul não dão conta? Você vai ver um exatamente como os filhos de Saul são treinados para a guerra. Vir até aqui e derrotar você. Escolha um homem e envie a mim. 9. Eu já falei para vocês por que ele pediu para escolher um homem. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos escravos de vocês. Contudo, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. O filisteu acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos. Chegará um dia, preste atenção, que o seu sofrimento será tão intenso que até os teus líderes ficarão apavorados com aquilo que você está contando. Até os que governam a tua vida sentirão medo. Mas é aí que mora a oportunidade de Deus te promover, como Ele sempre quis fazer. Perceba o seguinte, quem é o rei? Saul. Quem deveria estar lá? Saul. O que Saul está sentindo? Medo. De quem? Do gigante. Ah, então você deve fazer o quê? Seguir o rei. Não, agora é a hora de Deus te promover a novo rei. Eu vou te explicar espiritualmente, pastor Valmir. O dia que o nosso coração for tomado pelo pânico, é nesse momento que Deus está mudando de fase o governo da nossa vida.
Deus vai deixar instalar o caos no teu coração. Para quê, Margate? Para dizer para você assim, muda de governo, muda as estações, sai debaixo desse jugo, vem para um novo tempo, há um novo rei, há um novo plano, há um novo governo, há um novo líder. É o tempo da promoção e não da desonra. Quem está entendendo? 12. Davi era filho de quem? O Efrateu de Belém. De onde? De Judá. Jessé tinha 8 filhos. E já era idoso nessa época. Tem muitos detalhes aí, mas vamos pulando. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para onde? Com Saul. Estes eram o nome dos 3 filhos. Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Olha só. Escuta aqui o seguinte. Davi está indo para uma guerra que os seus irmãos já estavam lá antes, sim ou não? Lembra da mensagem. Satanás vai pegando um por um. Sabe o que eu estou querendo explicar para você? Você não está entendendo o que está acontecendo com o teu filho. Você não está entendendo o que está acontecendo com a tua filha. Você não está entendendo o que está acontecendo com o teu marido. É que eles já foram para a guerra antes de você. Satanás já atacou lá, Satanás atingiu lá. Os irmãos de Davi já estão diante de Golias tremendo de medo. O que eles não sabem é que Deus está chamando você. Deus está lá na beira do rio contigo dizendo, a tua família está em risco, os teus irmãos estão sendo afrontados, os teus filhos estão em risco, mas não se apavore. Eu estou com você. Aleluia. 14. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram quem? Perceba de novo o que eu estou falando. A tua família entrou nessa porque seguiu o governo humano. Mas Deus está dizendo, não, é o tempo, não, vamos trocar isso daí. Vocês não vão mais seguir Saul. Eu estou levantando Davi. Davi é um homem segundo o meu coração. Sabe o que Deus está dizendo? Está trocando as estações. Até aqui quem governava vocês era Saul. Mas a partir de hoje, vocês servirão ao Deus de Israel. Aleluia. É para tua família saber que o verdadeiro Deus é o seu Deus. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do pai em Belém. Como a gente poderia aprender muita coisa aqui sobre observar e não tomar atitudes precipitadas. Durante 40 dias, o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e assumia sua posição. Quanto dia? Golias fazendo o quê? Afrontando. Davi ia lá, observava e voltava para sentar as ovelhas. Sabe o que é isso, gente? Pastor Cláudio, guarda no coração do Senhor, nunca mais esqueça. Estamos em guerra. Pastora Patrícia, até minha família está em risco, mas nada me rouba o ofício. Eu sou pastor de ovelha. Deus me chamou para fazer isso. Não mudo uma posição até que eu tenha um direcionamento de Deus. Faz 40 dias, Sara, que a minha família está em risco. Só que se eu agir agora, eu morro com eles. Se eu souber esperar, eu resgato eles. Aleluia! O gigante já tomou posição. Isso não significa que eu também tenho que tomar. O gigante já está fazendo o papel dele e eu ainda estou confiando no Deus de Israel. Versículo 17. Nessa ocasião, Jessé disse a Davi, o seu filho, pegue uma efa de grãos torrados e 10 pães e leve depressa aos seus irmãos do acampamento. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Todo mundo vai dizer assim, se a sua família está guerreando lá e você não vai fazer nada, teu pai vai dizer assim, leva pão, leva queijo com os teus irmãos. Sabe o que a gente está aprendendo, irmã Patrícia? O que sustenta os meus irmãos na guerra, o que não deixa eles perecerem, é o meu trabalho de ser provisão de Deus para a vida deles enquanto eles guerreiam.
Só que cada vez que eu levo a provisão, eu volto do campo de batalha com uma impressão nova do que está acontecendo. Davi nunca teria conhecimento da guerra. Nunca poderia acessar as trincheiras se não tivesse um objetivo, que era levar alimento. Deixa eu te falar uma coisa. Você está só orando. Só orando. A guerra, cada vez que você ora, parece que a guerra clareia na tua mente. Você fala assim, o quão difícil é. Quão pesado é isso. Cada vez que eu oro, eu percebo que está mais dificultoso isso e parece que nada está acontecendo. O que você não está entendendo é que cada oração Deus está te levando para ter entendimento do inimigo e vai te posicionar na hora certa. A oração é o alimento. Você está sustentando. Teu filho não vai morrer. Por que não vai morrer? Porque você está indo todos os dias levar alimento para ele. De que jeito? De joelho no chão. Olha só. Escuta o que eu estou te falando. Por que Golias não atacou o exército de Israel nesses 40 dias? Porque enquanto ele pensava que estava afrontando o povo de Deus, enquanto ele era soberbo, Deus estava dizendo para ele, Golias, daqui você não passa. Porque você também vai esperar o Davi ficar pronto. Aleluia! Aprende uma coisa, Deus está dizendo assim, não desista, porque até o teu inimigo, eu seguro ele. Ele não vai atacar precipitadamente, ele não vai ferir os teus irmãos, ele não vai matar a tua família, eu cuido dele, apenas se prepara. Golias, pode parecer arrogantão, pode parecer grandão, não tem problema, Golias. Quanto maior o teu tamanho, maior será a tua queda. Todos os dias eu estou enviando uma vizinha para entender quem é você. Todos os dias eu estou preparando meu filho. Está chegando o teu dia, Golias. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Olha só. Deus está dizendo assim, vai lá. Mas peraí, talvez eu não veja meus irmãos. Talvez eu até acesso a trincheira, mas eu não sei onde meus irmãos estão. Em que momento da guerra eles estão. Então o que Deus está falando? Leva queijo. E para quem? Por que tem que ser para o comandante? Hã? Porque o comandante tem as informações privilegiadas. Aprende. Deus te leva. Além de ser sustento para os teus irmãos, Deus te dá o recurso para ter a informação que ninguém do pelotão tem. Vocês entenderam o que Deus está falando para nós, né? Eu não vou deixar você entrar na guerra como um soldado qualquer. Eu vou te dar informações privilegiadas do comandante da guerra. Você quer uma garantia de que seus parentes estão bem? Leva isso daqui, pergunta para o comandante. Ele vai dizer para você o que está acontecendo com os seus irmãos. Ó, Deus não te deixa dar tiro no escuro. Preste atenção. Você não sabe onde está teu filho agora. Você não sabe onde está tua filha agora. Você não sabe o que está acontecendo nesse exato momento. Mas tem uma coisa. Olha para o teu alforje aí. Olha para tua sacolinha espiritual. Você ainda tem queijo. Sabe o que Deus está dizendo? Se ainda tem queijo, você ainda tem acesso ao comandante. Se você ainda tem acesso ao comandante, você ainda tem informação privilegiada sobre o que está acontecendo. Outra coisa, todas as vezes que você entra no acampamento, você escuta Golias gritando, sim ou não? Escuto, isso não é para você ter medo, isso é para você saber que eu ainda estou segurando ele no devido lugar. Ele vai continuar gritando, berrando, é um leão que esbraveja, mas tá lá, não vai chegar até aqui. Ele continua gritando lá, mas do outro lado do vale ele não chega. Vai lá e vê que os teus irmãos ainda estão sob o meu cuidado. E veja que Golias ainda está sob o meu controle. Versículo 19.
Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi foi, deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, partiu, conforme Jessé lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente agora, a guerra vai começar. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os teus irmãos. Qual era a motivação de Davi? Por que Davi foi para a guerra? Por que Davi desceu do monte e foi para o vale para guerrear? Para saber como estavam seus irmãos. Eu sei que está doendo. Eu sei que você não queria estar nessa guerra. Mas você está nela. Porque os teus irmãos estão lá. Mas fica tranquilo. Você não está descendo sozinho para o vale. Continua a história, Cristo. Enquanto conversava com eles. Eles quem? Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou desde a linha de batalha e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Davi estava conversando com a família. E Golias estava fazendo o quê? Avançando. Só que agora tem uma coisa. Olha, perceba, gente. Perceba. Tem muitos detalhes, mas eu quero pontuar apenas alguns desses muitos para vocês entenderem o que é batalha espiritual. Golias até agora estava onde? Gritando em cima do monte. Agora o texto diz que Golias avançou. Antes de Golias avançar, o texto diz que Davi estava onde? Conversando com seus irmãos. Pastor Valmir, aprende. Aprende, irmão. Golias só dá o primeiro passo em direção à guerra depois que você já chegou do lado da tua família. Deus fala, agora pode. A Kátia já chegou, agora pode. O Valmir já chegou, agora pode. O Cláudio já chegou, agora pode. Agora sai pra guerra. Porque agora ele já está conversando com a família. Até então, nós estávamos em busca de informação privilegiada. Agora a gente já está lado a lado, então pode ser o gigante. Quem está entendendo? Davi, uou! Ó, até então Davi sabia, Davi via, mas agora Davi está ouvindo. Mas quando Davi ouve, ele já está do lado da família. Versículo 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fizeram o quê? É isso aí. Não vai ficar ninguém. Não fica achando que você vai ter parceiro, que não vai não. Sabe aquela coisa? Tamo junto? É até Golias pisar no vale. Depois você vai ver quem tá junto. Não confia nisso não. Tamo junto, pastor. Até o primeiro demônio aparecer na frente. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio desafiar Israel, o rei dará grandes... Olha só. Agora escuta o seguinte. Olha a conversa, a fofoca que tá rolando. Vocês viram o tamanho do homem? Todo mundo viu. Mas olha o que a rádio tá dizendo agora. Ele veio desafiar Israel. Tá, qual é a novidade? A novidade é a seguinte. O rei vai dar riqueza a quem vencer. E também dará a sua filha em casamento. E nunca mais vai precisar pagar imposto se alguém lutar com esse gigante. Olha só. Você quer lutar com o gigante? Quero. Então é o seguinte. O rei vai te fazer rico. Vai dar a filha dele em casamento para você. E você nunca mais vai precisar pagar imposto. Olha só. O que é ter visão espiritual e o que é ter visão carnal. Visão carnal. Todo mundo dizendo assim, vocês viram o gigante? E ó, visão espiritual. Aqui que eu faço a minha vida. Tá pronto meu pé de meia. Como assim? Eu vou ser rico, não vou precisar pagar imposto e ainda vou ser príncipe, porque eu vou casar com a filha? Pode, quanto mais gente for embora, melhor para mim. Menos concorrentes. Todo mundo quer ir embora, deixa eu sozinho com o gigante. Deixa eu te falar mais uma vez. O que bota medo em todo mundo, Tereza, é exatamente a promoção que Deus precisa para a tua vida. O mundo está dizendo assim, é o nosso fim. Deus está dizendo, é nada, agora que eu mudo a tua vida, agora que eu mudo a tua história, eu vou te fazer rico, eu vou te fazer rei, eu vou te dar tudo que você precisa, nem imposto você vai pagar mais. Eu estou mudando a tua história, Davi. Para eles é um gigante Golias, e para você é a oportunidade da tua vida. Era tudo o que você precisava. Mas olha só, é Golias ou não é Golias, Sara?
É Golias. Mas Davi enxergou o quê? A possibilidade, a maior oportunidade da vida dele, de fato foi. Gente, não pensa você que Davi era só espertão, que Davi era só oportunista. Davi era alguém guiado pelo Espírito Santo. E quando todo mundo bambeou as pernas e correu, o Espírito Santo falou para ele: agora chegou a tua honra. Agora chegou o dia de eu mudar a tua história. O Espírito Santo continua dizendo para você: deixa todo mundo embora, porque não quero concorrência. O que é seu é seu. Mas o gigante está lá, você vai precisar lutar com ele ainda. 26. Davi perguntou aos soldados que estavam do teu lado assim: e o que vai acontecer com o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Não era essa a notícia? Davi está agora aproveitando o ensejo, aproveitando a oportunidade. Ele está dizendo assim: é isso mesmo que vocês estão falando? O rei vai fazer isso mesmo para quem salvar a honra de Israel? Aí alguém falou para ele: é, Davi, é isso aí. O que Davi falou então? Peraí. É a oportunidade de eu mudar de vida, então deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Não. Escuta uma coisa, para o mundo, alguns têm mais sorte do que o outro. Vocês já viram isso, né? Fulano se deu bem porque teve sorte. Não, senhor. Fulano se deu bem porque ele estava preparado para a oportunidade. Entenderam? Sorte é nada mais do que o encontro de alguém que se preparou a vida inteira para aquele momento. Quando todo mundo dava dando no pé, Davi falou assim: tô treinado para isso. Quem que é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Vou te falar bem rapidinho. Sabe o que Davi estava falando? Ó, ele pode ser grande. Ele pode ser esse monstro aí todo. Ele pode ser esse gigante. Só tem uma coisa que ele não é. O que ele é? Ele não tem aliança com Deus. Ele é incircunciso. Ele não faz parte da família de Abraão. Ele não serve ao Deus Todo-Poderoso. Ele não sabe quem é o exército do Deus vivo. Ele pode ser o que for, mas ele não é filho do meu pai. Ele pode ser o que for, mas ele não guerreia no exército que eu guerrei. Ele pode ser quem for, mas ele não tem aliança com o Deus que eu tenho. Ele pode ter o tamanho que tiver, nunca será maior que o meu Deus. Olha o coração de Davi cheio de Deus. 27. Repetiram a Davi o que haviam comentado e disseram: é isso que o rei vai fazer ao homem que matá-lo. 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Ah, deixa eu te falar. Davi desceu para a guerra para salvar quem? O que o irmão dele falou para ele? Ô, seu Zé Ruela, aquela meia dúzia de ovelhas sua lá, você largou ainda. Você é um incompetente. Você é um irresponsável. Você não tem quase nada na vida e o pouco que você tem, você abandonou. Você abandonou para quê? Para vir aqui? Que arrogante, que presunçoso que você é. Você só veio aqui para ver a batalha, para ver nós morrer? Você não tem condição de lutar. Ele foi lá por causa de quem? Você vai estar de joelho dobrado no teu quarto, tua filha vai falar para você assim: para com esse negócio de serviço de Deus. Eu já falei para você parar de orar por mim. Eu já falei para você parar de falar isso. Eu não quero isso para minha vida. Isso não serve para mim. É porque a batalha é espiritual. Eu vim para salvar você e você vai me maltratar. Não tem problema. Porque se eu parar na afronta que você está me fazendo, eu desonro o meu Deus. Mas continua afrontando, porque eu vou salvar a tua vida. Não só por amor a você, mas para manter a honra do meu Deus. Olha o 29. Davi respondeu: o que fiz agora? Será que eu não posso nem me conversar? Eu só estou conversando sobre a possibilidade do que ele está falando aí. 30. Ele então se virou para outro e fez a mesma pergunta. E todo mundo contando a mesma história. 31, vamos caminhar para o final. Aí as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul. E o rei mandou chamar ele. Quando o rei mandou chamar, o que ele falou? Coloca as minhas armaduras. Ninguém devia ficar conversando com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Davi fala para Saul: eu vou lá, rei, eu vou lutar. Saul respondeu:
Não, você não tem condição. Você não consegue lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a sua juventude. Ó, a tua liderança vai dizer pra você assim: essa guerra não é pra você não. Seu inimigo é muito bem preparado. Não é pra você estar aqui. Você é muito novo pra isso. Que bom que você é novo. Viu, pastor Adão? Que bom que o senhor não é preparado, nem eu sou. Porque aí vai ficar claro de que a gente não sabe empunhar a espada. A gente não é soldado que consegue carregar 600 ciclos de peso de armadura. A gente não tem essa capacidade não, pastor Valmir. Mas tem uma coisa que ninguém sabe. É que quando eu estava lá na beira do rio escolhendo pedrinha, eu estava dizendo: Jeová, Deus de Israel, vai comigo nessa batalha. Eu posso ser só um menino, mas comigo está o Deus de Israel. 34, vambora. Davi, entretanto, disse a Saul: eu sou teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Aí ele começa a dizer assim: eu não sou tão menino assim, não. O senhor não sabe da minha história. Eu já matei um leão, eu já matei um urso. Sabe o que Davi estava falando? Eu sou preparado faz tempo. Aí, sabe o que eu quero? Eu vou terminar aqui que não vai dar tempo de correr todo o texto. Eu vou parar aqui. Só quero que você entenda o seguinte. Quando Davi foi falar para o rei, Davi disse assim: não, rei, fica tranquilo, eu tenho preparo sim. Porque quando ninguém estava vendo, eu matei um leão e matei... Tá, agora o que eu quero perguntar para você é o seguinte. Davi, menino, sozinho, apacentando ovelha, por que que Deus deixa aí um leão e Deus deixa aí um urso? Não é? Ué, que Deus que é esse? Que deixou um menino ter que enfrentar um leão e ter que enfrentar um urso. O próprio rei está dizendo assim: você é só um garoto, não é isso que ele está falando? Pensa o seguinte agora: que pai que deixa um garoto ser atacado por um leão e por um urso? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Onde que o Espírito Santo está nos levando? Não é que pai deixou só. É porque Deus sabia que quando chegasse diante do rei, o rei só teria uma coisa na cabeça. Qual é? Botar minha armadura e confiar nos soldados e ir para a guerra. Aquele menino não. Ele ia dizer assim: peraí, o homem é grande, mas não deve ser mais forte que aquele leão. O homem é grande, mas não deve ser mais feroz que aquele urso. Sabe, irmãos, tudo o que você passou até hoje só te preparou para o próximo nível que Deus tem para você. Toda a sua história te trouxe até aqui. E Deus está mandando eu dizer para você: é sério que você vai parar diante de Golias? O que Deus estava falando para Davi era assim: eu estava contigo quando era o leão, eu estava contigo quando era o urso. Você acha que eu vou te abandonar, Davi? Davi, era só você e eu estava com você lá. Davi, agora é meu nome que está em jogo. Eles desafiaram o Deus de Israel. Davi, nós não vamos perder essa batalha. Deixa eu te falar. Vou terminar aqui de verdade. Uma coisa, viu, Kátia? Uma coisa é afrontar você. Viu, pastor Homer? Sabe o que é afrontar você? É quando envia urso e quando envia leão. Outra coisa é colocar a tua família em risco. É quando chega Golias. Deixa eu te falar. Quando estão afrontando o Senhor, pastor Cláudio, Deus fica só na torcida, dizer assim: vai se preparar, eu vou estar contigo. Não vai perder pro leão, não. Não vai perder pro urso. Fique em paz, vamos lá, faz isso, faz aquilo. Eu vou te dar força. Mas você pensa que você está sozinho.
quando mexe com a tua família, Deus fala assim, pode descer para o campo de batalha. E ó, eu faço questão de que toda a nação saiba, eu tô com você. Dessa vez, escuta, dessa vez, pastor Cláudio, toda a nação saberá que o Deus da família ainda escuta as minhas orações. Dessa vez, toda a nação saberá que mexer comigo é uma coisa, mexer com a minha família é outra coisa. Então sabe o que eu estou te dizendo? Volta para tua casa e no nome de Jesus diz, Golias, você caiu por terra. É só uma fenda, mas eu passei a vida inteira me preparando. Eu termino aqui. Golias caiu. Davi foi lá e matou ele com a espada. E a espada era de quem? A espada que decepou a cabeça de Golias era de quem? Tô tentando terminar, gente. Deus está dizendo assim, ó. O que derruba o gigante é a tua habilidade. Amém? Mas o que mata ele é a própria ferramenta dele. O que ele construiu para matar você vai ser o instrumento que vai matar ele. O que eu falei para vocês que a espada é no mundo espiritual? A palavra. Ou seja, gente, serve para os dois lados, pastor Valmir. A nossa espada ataca o inimigo. Mas tudo que o inimigo falou sobre nós vai matar ele também. É a mesma coisa com o ditado popular em Deus dizer assim, o peixe morre pela própria boca. Sabe o que ele está dizendo, Kátia? Cada palavra de maldição, cada profecia maligna, cada palavra de derrota, cada dedo de acusação, cada dia de vergonha, vai matar o seu inimigo. Será usado contra ele. Você não vai ser derrotado. O inimigo dizia, com isso eu mato vocês, com isso eu acabo com vocês. Tô terminando. Funda é para atacar perto ou longe? De longe Deus derruba o teu inimigo. E quando você estiver perto dele, aí você pode usar a espada. Mas pega a espada dele. Que é para dizer assim, ó. Todo o teu triunfo, toda a tua glória, tudo que você falou sobre o meu respeito, sobre a minha família, será usado contra você, no nome do Deus de Israel. Golias, Davi poderia, tô terminando, Davi poderia ter fincado a espada no peito de Golias, sim ou não? Só que se ele fizesse isso, ele ia perder tempo, soltando toda a armadura. E podia ser que Golias voltasse, não perca tempo. Segundo, por que tem que ser a cabeça? Escuta. Eu sei que a guerra tá pesada pra você, viu, pastora Patrícia? Viu, Tereza? Eu sei que tá. Mas guarda isso no coração e eu tô terminando mesmo. O dia que você tiver frente a frente com o teu inimigo, você só vai ficar frente a frente com ele, pastor Valmir, para que ele nunca mais volte a falar o que tem falado. Arrancar a cabeça é não permitir nunca mais ser afrontado por esse problema. Arrancar a cabeça e dizer assim, foram 40 dias, mas nunca mais eu ouvirei isso. Você não, eu enfrento outras batalhas, mas você acaba hoje. E Deus está dizendo, você veio aqui nesse culto de domingo, para eu te falar, o teu Golias acaba hoje. Nunca mais você será afrontado por ele. Virão outros problemas, mas esse acaba hoje, diz o Senhor. Glória a Deus.